Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar a meditação que nós estamos aprofundando do livro do céu, volume 1, capítulo por capítulo, trecho por trecho. Vamos pedir a Deus, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, capítulo 4, conclusão da novena. Aí ela já passou para a conclusão da novena, ela passou da segunda hora, depois ela já foi para a conclusão. E assim eu passei a segunda hora do dia, e então, gradualmente, e aí ela seguiu, o resto dizendo que todas eu as faria, e eu fiz isso, de joelhos até ser impedida por minha família, mesmo quando estava trabalhando, porque a voz interna não me dava trégua ou paz, se eu não fizesse o que ela queria. Então, ninguém me impediu de fazer o que eu propunha a fazer, a determinada determinação. Então, eu passei os dias da novena, quando a vigília chegou, senti-me mais do que nunca iluminada com um fervor incomum e fiquei sozinha na sala. E aqui, diante de mim, me apareceu o menino Jesus, uma visão, todo lindo, sim, mas tremendo, no ato de querer me abraçar. Oh, meu Deus, que delícia essa visão! Levantei-me e corri para abraçá-lo, mas no ato de eu querer segurá-lo, ele desapareceu. E isso foi repetido 3 vezes. Ai, Jesus! Fiquei tão comovida e extasiada que não consigo explicar. Porém, depois de algum tempo, não levei muito em conta. Não contei isso a ninguém e, nesse meio tempo, caí nos defeitos habituais. Embora a voz interna nunca me abandonasse, em tudo o que ele me levou de volta, me corrigiu, me animou, em uma palavra ele se fez. Para mim, o Senhor como um bom pai, que sua filha tenta seguir o caminho reto e que usa todo o cuidado de senti-lo, de modo a formar sua honra, sua glória, sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata eu ainda era. Olha que lindo, que trecho magnífico, magnífico, magnífico. Então, ela passou a segunda hora do dia, que foi a última meditação, e gradualmente foi fazendo o resto, dizendo que todas elas, tudo ela faria. E ela fez, de joelhos, até ser impedida pela família. Então, quantos de nós também passamos pela mesma situação? Quando a gente quer dedicar realmente para valer para Jesus o nosso tempo, Todos nós somos olhados com um olhar bem complexo em direção a nós, achando que a gente está fanáticos, Então, ela também passou por esse problema com a família, que estava vendo ela toda de joelhos ali, dedicada a fazer novena, totalmente determinada, aceitando todo esse momento de luz, de ação da graça de Deus, essas locuções interiores profundas que ela estava sentindo, ouvindo dentro dela, e a voz interna não lhe dava trégua, não deixava sozinha de forma alguma, constantemente estava agindo nela, falando com ela, dirigindo ela em direção à sua vontade, para fazer a vontade dele, a vontade de Deus. Então eu passei os dias da novena. Quando a vigília chegou, senti-me mais do que nunca iluminada. Quando acabou, Quando a vigília acabou, senti-me mais do que nunca iluminada com um fervor incomum e fiquei sozinha na sala. E aqui diante de mim me apareceu o menino Jesus, todo lindo. Então ela acabou a novena e o menino Jesus veio de presente para ela, Mas estava tremendo, tadinho, no ato de querer me abraçar. Levantei-me e corri para abraçá-lo. Oh, meu Deus, também ia fazer isso. Mas no ato de eu querer segurá-lo, ele desapareceu. Nossa, que dó. Então, você imagina você passar por uma situação igual essa, Então, a Luísa, nesses primeiros momentos que ela lembra, que ela começa a escrever o seu diário, tudo o que aconteceu com ela. O padre falou, você vai escrever a partir de hoje tudo o que aconteceu com você desde que você lembra.
E aí ela lembra desse primeiro momento da vigília, né, dessa vigília de Natal, né? E ela vê essa graça, tem esse momento, né, dessa alegria tão grande, desse fervor, né, incomum da graça de Deus, do Espírito Santo, né? E tem essa experiência com o Espírito Santo, sabe muito bem que não consegue, né, tirar isso do peito, né? Não consegue dizer não para essa força, né, inebriante que nenhum ser humano sente se não for pela graça de Deus, se não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busca mesmo pela consciência plena essa ação de Deus, né? Quantas pessoas no mundo, elas buscam uma espiritualidade, uma mística, mas elas nunca compreendem pela ação que nós compreendemos que realmente é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente assume essa verdade, nós somos cristãos, católicos, né? Que somos seres humanos que nós realmente temos essa plena fé de que é uma pessoa verdadeira, que Deus é realmente um ser existente, verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus é sua representação humana, né, sua presença real no meio de nós, e nós abraçamos esse Jesus dentro do nosso coração, nós sentimos e nós vemos a imagem dele, né, em todos os lugares, no crucifixo, na imagem de menino Jesus, na imagem dele ressuscitado, né, misericordioso, e nós temos essa graça de poder fechar os olhos e ter essa imagem de Jesus sem medo nenhum, né? Ele que quis aparecer para Santa Faustina, para Santa Elizabeth, para a irmã Elisabeta, quis aparecer como pai, né? Com a mesma feição de Jesus misericordioso, apareceu a mesma feição. Tanto que no nosso grupo, a imagem que está, né, um dos nossos grupos, da Divina Vontade, ou TI, é essa imagem do Pai, de Deus Pai, dado a Santa Elizabeth, a irmã Elisabeta. A gente colocou no grupo, a imagem do grupo é essa imagem do Pai, para a gente poder reverenciá-lo sempre, tá no meu celular todo santo dia essa imagem, nunca tiro ela, né, de perto de mim. Então assim, constantemente, e esse Jesus misericordioso, que ele fala, olha, quando olhares para mim é eu, né, pinta essa imagem como você me vê, do jeito que você me vê, você pinta a imagem. Então ela pintou a imagem do jeito que Jesus apareceu para ela, né, Santa Faustina pediu para fazer, e ela fez. Então a gente tem essa imagem de Jesus no nosso coração, que maravilha, né? Você não tem outra imagem de Deus além de Jesus, né? Eu fico triste de ver essas outras pessoas que vê Deus no Krishna indiano, que vê Deus no Buda, que vê Deus numa força cósmica, que vê Deus numa forma... É Deus, claro que é Deus, mas a gente tem uma outra visão, uma visão mais real, mais assim, pessoal, né? Íntima, né? De uma imagem verdadeira dele, né? De como ele quer ser visto por nós. Oh, meu Deus, não tem presente maior do que ser católico? Fala sério. Nunca que eu vou falar contra a minha igreja católica, não vou, porque o maior presente que eu ganhei na minha vida foi ser católica, gente. Então as pessoas que ouvem meus conteúdos às vezes pensam, meu Deus, ela não deve ser católica, porque ela não, né, tem coisa que ela fala que a gente fica, né, mas o católico tem que ser uma pessoa aberta, tem que ser uma pessoa muito bem orientada, tem que ser uma pessoa que possa pisar em estudar qualquer religião, estudar filosofia e teologia. Estudar qualquer religião, qualquer tipo de ação. O padre, ele estuda filosofia, ele sabe tudo sobre todas as religiões, antropologia, tudo. A gente também não pode ter medo dessas coisas, não. Temos que ter essa sabedoria que os padres têm. E eles falam tanta autoridade, não falam? Por quê? Porque eles sabem, eles passaram por todas as religiões, tiveram que estudar filosofia, ver Deus em todos os lugares. Né? E entender o que é a Igreja Católica, aonde que nós estamos pisando, quem somos nós. Então nós católicos temos essa orientação também. Jesus, ele quer abrir a nossa mente nesse tempo, ele não quer ninguém ignorante. Nós não podemos pensar em ser ignorantes das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas da terra, com Deus, em Deus. É o maior conhecimento que nós temos que ter referente a isso. Nós temos que saber de tudo de Deus, temos que ter uma biblioteca ambulante na nossa mente de tudo que é referente aos santos, referente ao evangelho, referente à igreja, todo conhecimento. Tanto que a gente vai colocar, né, o livro da Coroa da Santidade, de Daniel O'Connor, americano, professor de teologia e filósofo também, né, de filosofia e teólogo também,
E ele vai falar sobre toda a forma que Deus utilizou desde sempre, né, elucidando as revelações de Luísa. Vai trazer todas as revelações que Deus enviou pra gente, né, de como seria a vinda do reino. Ele vai ligar todos os pontos pela ação, né, da igreja, ligando os pontos da igreja, as visões das pessoas da igreja, dos santos da igreja que foram apontando esse reino da divina vontade, né? Ele vai fazer aquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer isso, Jesus me mostrava essas coisas, mas eu não sabia fazer, porque eu não tinha esse conhecimento de teologia, de filosofia, e eu encontrei esse livro e vou trazer para vocês aqui, estou trazendo aqui para vocês. Então, é o maior presente que a gente poderia ter nesse momento para poder tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa católica que possa ouvir os meus áudios e não saber, né, conectar com as coisas católicas, mas é totalmente católico o livro da Luísa. Então, você vê a vigília de Natal, quem que faz vigília, quem faz novena, católico, e ela fazendo com esse fervor de ficar ajoelhada, né, ficou sozinha na sala rezando, né, dedicada de todo o coração a Jesus menino, na imagem de Jesus menino na cama da Luísa, tem lá no quartinho dela lá, para quem for visitar em Corato, né, essa imagem do menino Jesus que ela tinha constantemente no quarto dela. Aí mostra lá a imagem do menino Jesus, era um bonequinho, né, ela não via essa imagem, mas ela né, tinha esse presente, ganhou esse presente do menino Jesus para lembrar esse momento que ela viveu, onde ela teve a visão do menino Jesus nesse trecho que ela, né, dita para nós, e ele tremendo, né, e ele nasceu numa situação de frio mesmo, né, Belém estava no inverno, estava numa situação muito difícil de frio, ele veio nesse momento, nasceu no meio do momento mais difícil, né, no momento de pobreza e ainda no frio constante, eram os animais que ficavam aquecendo Jesus, né? É uma belezinha a história, né, do nascimento de Jesus, que foi narrado agora. Semana passada eu narrei para vocês o nascimento de Jesus, que está na mística Cidade de Deus, a coisa mais linda do mundo, né? Então vale a pena você conferir também. Então levantei-me e corri para abraçá-lo, mas no ato de eu querer segurá-lo, ele desapareceu. E foi isso repetido 3 vezes, sempre 3 vezes. Jesus sempre fala com essa linguagem de 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sempre com ela vai ser sempre triplo a comunicação, né? Fiquei tão comovida, extasiada que não consigo explicar. Porém, depois de algum tempo, não levei mais em conta, não contei isso a ninguém e nesse meio tempo caí nos defeitos habituais, né? Nas coisas habituais, nas constâncias aí. Embora a voz interna nunca me abandonasse, né? Jesus nunca desistiu de Luísa, né? Em tudo o que ele me levou de volta, me corrigiu, me animou. Em uma palavra, ele se fez para mim o Senhor como um bom pai, que sua filha tenta seguir o caminho reto e que ele usa com todo cuidado, o cuidado de senti-lo, de modo a formar sua honra, sua glória e sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata eu ainda era. Então, ela tendo conhecimento já de muitas coisas, ela escrevendo o livro, e ela lembrou, né, nessa época, o quanto que ela era indiferente ainda, né, fazendo as coisas dela, né, pensando nas coisas humanas, né, totalmente lembrando das pessoas, preocupada com as pessoas, apegada ao mundo. Então, por isso que ela diz sobre isso. Mas isso, ele tinha paciência, porque ele não tinha ainda se comunicado a ela, tirando ela do mundo ainda, né? Isso vai começar a acontecer no próximo capítulo que a gente vai estar meditando. Então, é isso. Então, a gente vai ouvir essa voz interna do Senhor também nos chamar, né? Tenho certeza que qualquer pessoa que ouvir falar no dom da divina vontade, mesmo que tenha ouvido pela primeira vez, não vai ficar indiferente. Jesus não vai deixar essa pessoa fugir dele. Não vai. Essa pessoa pode tentar, mas ela não consegue, tá? Eu tenho certeza disso. Então, nós estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós.